Talvez você não se lembre, mas esse mesmo Deus é o que Paulo usa em Romanos 3 para dizer a respeito de toda a condição humana. Nós estávamos nessa lista aqui. Você que hoje serve ao Senhor e entende a sua graça, não pense jamais por causa de você hoje estar aqui, porque você foi um dos que buscou a Deus por sua vontade. Nós estamos aqui porque fomos alcançados alvos de uma decisão de Deus em agir no nosso coração. Se não fosse assim, estaríamos engrossando essa fila de pessoas que não invocam ao Senhor. Hoje na mensagem viremos sobre um versículo que fala justamente também sobre isso. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro. Eu e você estávamos nessa lista de pessoas que não invocavam, não viviam como se Deus não existisse. Mas você hoje está aqui desejoso de estar aqui, aprender a palavra do Senhor, realmente viver para a glória dEle, fazer o que agrada o nome do Senhor, meu caro, isso é fruto da misericórdia do Senhor. Jamais olhe esse texto e se veja no constante dele. Eu não sou assim, você não era, mas pela misericórdia dele. Porque se não fosse o Senhor, você também teria no seu coração esse sentimento e essa postura de que não há Deus. Mas, meu amado, nós estamos aqui, minha cara irmã, nós estamos aqui como fruto do amor dele, aquele que nos amou primeiro. Você só conhece o amor e a graça porque ele decidiu assim realizar o seu coração. Vamos ter uma palavra de agradecimento, uma oração, uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor pela ação dele em nossos corações. Se Deus não tivesse agido no seu vida, você estaria aqui engrossando essa vida, pessoas que se extraviam e vivem para longe da vontade do Senhor. Quero pedir ao seu irmão para ao Senhor, agradecendo a Ele pelo fato de nós não estarmos aqui. E se nós estamos aqui, por causa da graça. Agradecendo ao Senhor. Pode ser? Fica comigo aqui para a gente ver a mamãe. Depois a gente vê. Quer ser comigo? Fica comigo. Descansa um pouquinho. A gente pode comprar para o caso dessa palavra. Este culto, Senhor, seja para onde nós decidimos essa noite. Amém, nosso Senhor. Também a sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Efésios, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Será uma leitura relacionada a um momento que também se explicar. Que assim diz, irmão, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Para aqueles que possam ter dúvida, Deus e sua palavra
reivindica todas as áreas das nossas vidas. Não há nenhuma área pela qual Jesus, no derramamento de sangue dele, não tenha redimido as nossas vidas. Não há nenhuma área da sua vida, meu caro, que não pertença a Deus e da qual nós não somos chamados a viver segundo a vontade dele. Você jamais deve achar que existam áreas da sua vida que você tenha pleno exercício sobre elas e que Deus não possa interferir. Vemos aqui, meus caros, que até mesmo em nossos pensamentos, até mesmo que corre em nossa mente e que só você sabe, também o nosso pensamento pertence ao Senhor. Jamais devemos achar que a nossa mente possa ter cantos escuros, possa ter áreas que eu possa adentrar e sair delas, mas que Deus não possa chamar-nos ao arrependimento. Porque a palavra diz que deve habitar e ocupar o nosso pensamento, deve ser coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis e virtuosas, coisas que promovem a glória do Senhor. Mas isso não é uma invasão da minha intimidade, do meu eu? Foi a obra de Cristo que nos redimiu por completo, também em nossos pensamentos. Não só as nossas atitudes foram contempladas pela obra de Cristo na cruz. De forma, irmãos, que nós somos chamados a nos arrepender também, até mesmo de nossos pensamentos. Jamais devemos achar que se, por algum momento, pensamentos que são contrários a isso ocuparam nossa mente, que eles não devem ser combatidos, não devemos nos arrepender deles. Deus estabelece que todas as áreas das nossas vidas foram redimidas por Cristo em sua obra. E por isso, até mesmo de nossos pensamentos, também devemos apresentar nossa confissão diante do Senhor, nosso arrependimento. Se por algum momento, ao longo desse dia ou dessa semana, pensamentos contrários a essa lista se enraizaram em sua mente, ganharam força em seu interior, se arrependa. Peça perdão também, não só pelas atitudes, mas por aquilo que tem ocupado a sua mente e que vai contar essa lista que Deus estabeleceu. Nós vamos passar alguns instantes em oração silenciosa, mas você estará falando com Deus. Aquilo que é contrário à vontade do Senhor, que é oculto a mim e aos demais irmãos, não é oculto a Deus. Coisas que estejam fora dessa lista, você deve se arrepender delas também. Atitudes, omissões. Nesse momento, incline a sua cabeça, se dirija a Deus intencionalmente, fale com o Senhor. Após alguns instantes, nós quebraremos o silêncio, cantando o hino do nosso hino, hino 266. Olha o Senhor.
Certo-nos pelo perdão do Senhor por aquilo que Ele nos prometeu em 1 João 8 e 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Mas também vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Longe de nós o ensinamento de que barganhamos com o Senhor, de que fazemos e Ele nos dá algo em troca, de que através das nossas contribuições nós iremos fazer com que Deus faça tudo o que queiramos. Nós não ensinamos isso. Nós ensinamos que através daquilo que Ele coloca em nossas mãos, que pertence a Ele, parte disso deve ser destinado ao andamento da sua obra. Estamos aqui porque o Evangelho chegou até nós, e esse Evangelho não veio transmitido por anjos. Foram homens e mulheres que atravessaram oceanos e vieram até nós, foram mantidos por outros que também contribuíram, seguindo o que a palavra de Deus diz, e hoje conhecemos o Evangelho. Dessa forma, irmãos, devemos dar seguimento àquilo com o qual outros se comprometeram conosco, para que aqueles que em outros lugares Deus há de alcançar, também possam ser abençoados e alcançados. Nesse momento, honraremos o Senhor também com nossas contribuições. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode vir à frente quando cantamos ao Senhor uma canção e depositar palmas ao fulaço e também a oferta. Estamos aí planejando, recolhendo para a construção dos banheiros aqui embaixo. Que você possa saber que tudo tem sido feito para a glória do Senhor. Honre o Senhor também com os teus bens. Enquanto cantamos ao Senhor essa canção, só tem liberdade para estar também glorificando o Senhor com sua renda. Peço ao nosso irmão Rafael que ora a Deus agradecendo pelas ofertas e dízimos recolhidos
Senhor Deus, amado Pai, me coloco diante do Senhor nessa oração, Pai, agradecendo, Pai Deus, por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz por nós. Deus, Senhor, não merecemos nada disso, Pai, não merecemos essa morte. Eu não vou falar isso, mas é a realidade, Pai. Nós temos que render graças a Ti, Pai, independente de qualquer coisa. Nesse momento, te agradecemos, Pai, pela força que o Senhor nos dá, para que possamos buscar o pão de cada dia, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, Pai, para conseguirmos receber pelo nosso trabalho, Pai, e assim continuar vivendo, mantendo a nossa família também, Pai. E agradeço, Pai, por o Senhor permitir também que nós estejamos aqui nessa igreja todas as semanas, Pai, sempre um lugar que nós podemos escutar a Tua voz, Pai, aprender mais os seus ensinamentos, assim, fortalecer a fé na caminhada, Pai, que não é fácil, Pai, na Tua presença, o Senhor nos conduz fielmente, Pai, sempre cumprir todas as suas promessas, Pai. Eu agradeço por isso, Pai, que o Senhor possa receber essa pequena parcela que nós destinamos à obra do reino, Pai, que ela possa ser bem recebida por Ti, que o Senhor não precisa mais disso, Pai, que o Senhor abençoe que ela contribua para que nós possamos continuar levando o Teu santo nome, Pai, para mais pessoas e para nós mesmos continuemos aprendendo mais de Ti. Essa hora é o Seu nome. Amém. Salmo 96 diz: cantar ao Senhor um novo cântico. É isso que nós faremos agora, dirigidos pelos nossos irmãos aqui da equipe. Você realmente coloque o seu coração em cada palavra, cada canção entoada, porque Deus verdadeiramente contempla o seu coração. Não estamos aqui preenchendo o culto, não é um entretenimento, mas são canções que glorificam aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Graças a Deus. Amém? Então todos estão vivos, né? Vamos louvar o Senhor. Pode se colocar de pé, quem puder ficar de pé. E louvar o Senhor com todo o seu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Cantar esse novo cântico. As músicas são as mesmas, mas o cântico é novo. Sempre está diferente do nosso coração, não é verdade? E hoje é o dia de celebrar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Cristo morreu naquela cruz para que hoje nós estivéssemos aqui celebrando a morte de cruz, a vida eterna. É isso que nós vamos agradecer nessa noite. E quando você olha para a cruz, você lembra, Cristo morreu ali. Então quando você olha para a cruz, nós sabemos que nós estamos aqui para adorar aquele que morreu, aquele que venceu, aquele que ressuscitou, aquele que está à destra do Pai. Por isso nós estamos aqui, para adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós te adoramos, Jesus. Nós queremos encarecer o seu nome. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos
Ele que te salvou. É Ele que te tirou do lamaçal do pecado. Só Ele tem poder para salvar a sua vida e a minha vida. Aleluia, Jesus. Aceite o nosso louvor, Senhor. Feche seus olhos, igreja, adore. 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 Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com os dedos, várias e temores, enche o meu viver, a minha vida eterna, pra seguir seus passos, a ti me Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo é brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo é brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Diga assim comigo, igreja. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Ele é autor da vida, para sempre autor da salvação. Ele morreu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar.
hoje. O Cordeiro de Deus que morreu por nós. Aleluia. Santo, Santo, Santo,
graças. Temos só que te agradecer. Obrigada pela morte de cruz. Obrigado, Senhor Deus, por ter enviado teu Filho Jesus a morrer naquela cruz por nós. E nessa noite queremos dizer que Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Receba o nosso louvor, que somos pecadores, homens de lábios impuros, e habitamos, ó Deus, aqui nessa terra. Somos pecadores de puros lábios, pois o Senhor pode nos perdoar. Muito obrigada por estarmos aqui. Receba o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Pode falar, pastor. Bênção, podemos glorificar o nosso Deus, sempre na certeza de que Ele nos ouve, de que as canções cantadas falam de realidades em nossas vidas. Não cantamos fantasias, não cantamos um conto de fada. Tudo que falamos e cantamos nessas canções e lemos a palavra é realidade na vida de todos aqueles que creem. Nesse momento, irmãos, seguiremos ao momento da mensagem. Peço a você que abra sua Bíblia em Isaías, profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. A leitura será do versículo 10 ao versículo 20. Isaías capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 20. Peço a você que da mesma forma que no restante do culto, você se entregue a esse momento, a esse exercício espiritual, da leitura da palavra. Põe a sua mente a se ocupar daquilo que iremos aprender, relembrar nesse momento. Isaías capítulo 1, versículo 10 ao 20, que nos diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim abominação, também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, esconde vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, e de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse.
Amém. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Bendito Deus, a Ti nos dirigimos, ó Pai, mais essa hora, clamando a Ti, ó Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente. Ó Deus, que seja a Tua voz ser ouvida em cada coração, em cada ouvido, em cada mente aqui, ó Deus. Que não seja, ó Deus, uma exposição feita na força do homem, mas algo, ó Deus, vindo dos céus para as nossas vidas, porque é de Ti que nós precisamos. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Continue falando aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma pergunta já de início da nossa mensagem. Em relação ao perdão de Deus, há limites em relação ao perdão do nosso Deus? O que eu quero dizer quando pergunto se há limites? Há pecados que estejam fora do alcance do perdão de Deus? Há pecados que estejam tão distantes que não possam ser perdoados por Deus? Será que há pecados que a graça de Deus não possa cobrir? Como vemos o texto de Romanos que diz: onde abundou a lei, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Será que há pecados que a graça de Deus não seja suficiente para os cobrir? Será que na nossa relação com Deus existem cláusulas que lá nas letrinhas pequenas, que é sempre assim, as letrinhas pequenas escondidas que ninguém as lê? Será que na nossa relação com Deus, na nossa aliança com Ele, há pecados que Deus diga: olha, daqui para frente não tem jeito mais. Nesse pecado que você cometeu, os limites que você cruzou, nem mesmo eu, Deus, em meu perdão, posso te perdoar. Certa vez eu vi o caso de uma mulher em uma denominação, que ela havia cometido o pecado de adultério, havia se arrependido, pedido perdão ao seu marido, confessado à liderança da igreja. A igreja, dentro da sua teologia, dizia que ela irremediavelmente estava condenada. Eu poderia continuar vivendo ali na igreja, participando de maneira indireta, mas que para ela não havia nada a ser feito. E realmente a condenação era o destino final dela. Nada poderia ser feito para aquele pecado que ela havia cometido. Ela estava irremediavelmente condenada. Será, irmãos, que há algo que, se nós fizermos, Deus não possa perdoar? Mas também jogando para o outro extremo, para o outro lado, será que eu posso viver indefinidamente no pecado sem sofrer nenhuma intervenção de Deus? As primeiras perguntas foram: será que há pecados que não há perdão? E a segunda pergunta é: será que eu posso viver indefinidamente no pecado sem que Deus interfira em minha vida? É claro que em relação à primeira pergunta, alguns irmãos vão pensar: blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado sem perdão. Deixe esse de lado, que algum dia nós vamos separar para estudar especificamente, para entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nesse momento dessa mensagem, pense nos demais pecados que todos cometem, que você ouve falar que pessoas cometeram. Para esses que vocês conhecem, que são a palavra do Senhor, há pecados que estão fora do alcance da graça de Deus? Estamos aqui, irmãos, no livro de Isaías, os profetas mais importantes do Antigo Testamento. O nome Isaías significa o Senhor salva. Ele foi levantado por Deus para ser um profeta que em diversos momentos foi usado pelo Senhor para falar sobre a vida do Messias, mas também, de maneira mais específica, para chamar o povo ao arrependimento, a mudarem sua conduta e se voltarem para Deus. Isaías profetizou nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, 4 reis que receberam a palavra do Senhor vindo através da vida de Isaías. E podemos ver, se você prestou atenção nesse texto, que as coisas aqui em Judá, até o reinado de Judá, as coisas não estavam nada bem.
Pela descrição que vemos das palavras de Deus que nos foram dadas através de Isaías, as coisas aqui no povo de Deus em Judá não andavam nada bem. A tal ponto, meus irmãos, que Deus se refere a Judá buscando o nome de duas cidades do Antigo Testamento que a existência delas foi marcada por uma entrega ao pecado. Nada menos do que Sodoma e Gomorra. Isaías se refere aos príncipes e ao povo, à nação como um todo. Ele diz no versículo 10: vós príncipes de Sodoma, vós povo, desde a liderança até as pessoas mais simples, Deus vai se referir ao povo de Deus aqui, usando duas cidades que eram referência no que se refere a tudo que é pior na antiga aliança. Tanto é que hoje as pessoas falam: nossa, tal lugar foi o Sodoma e Gomorra. O que aconteceu lá foi coisas que ninguém é vergonhoso até se falar. E o próprio Deus usa o nome dessas duas cidades para se referir ao próprio povo dele. As coisas não andavam bem. Deus e sua palavra associa Judá a Sodoma e Gomorra. Para termos ideia, quando Deus diz que vai destruir as duas cidades por causa do pecado deles, Abraão, o servo de Deus, intercedeu por eles. Ló, seu sobrinho, estava lá, e Abraão pergunta: Deus, se houver 60 pessoas ali justas, servos do Senhor, só vai destruir a cidade? Não. Ele vai descendo esse número até chegar em 10. Não haviam 10 pessoas que poderiam preservar a existência daquela cidade, aquelas duas cidades. E assim, Sodoma e Gomorra, as duas cidades foram destruídas. Tamanha a abominação dos seus pecados, tamanho o incômodo que a vida que eles viviam chegou à própria presença do Senhor. Passados séculos, o povo de Israel estava vivendo de tal forma que o próprio Deus se refere a eles: povo de Sodoma, príncipes de Sodoma, povo de Gomorra. Isso mostra, irmãos, a tal ponto, a tal condição que o povo de Deus estava vivendo. E nós vamos caminhando no texto aqui, logo no primeiro capítulo do livro de Isaías, para termos ideia de como as coisas estavam. E o texto vai nos deixar claro que aquilo que Deus estava chamando a atenção do povo de Israel não era em relação a coisas erradas acontecidas no culto. No momento como esse, nós poderíamos ver que Deus estava chamando a atenção deles no que se referia ao que acontecia fora desse momento. Deus repreende o povo através da fala de Isaías por causa de um culto hipócrita. Um culto em que eles estavam ali perante Deus, cumprindo tudo o que se pedia, atendendo o calendário. O texto diz: as festas de luas novas, os ajuntamentos, as solenidades, tudo estava dentro do que Deus havia estabelecido. Mas eles estavam comparecendo diante de Deus, irmãos, sem estar arrependidos dos seus pecados, cometidos fora do momento do culto. Então vemos, meus caros, que desde a antiga aliança, Deus exige integridade de vida, inteireza de vida. Não adiantaria nada eles atenderem toda a agenda litúrgica ou a agenda religiosa, se apresentarem nos cultos, nos momentos, mas fora daquele momento viverem uma vida entregues ao pecado. Essa ideia de que, com certeza, impera nos dias de hoje. Deus não está preocupado com a conduta que eu possa ter fora deste momento. Deus está preocupado com o que eu irei cantar no momento da minha adoração, daquilo que eu irei oferecer a Ele no momento do culto. Fora desse momento, é cada um por si, Deus por todos. Capítulo 1, primeiro livro de Isaías, já inicia derrubando esse entendimento. Essa ideia de que Deus não está preocupado com a minha conduta fora desse momento não é bíblica, irmãos, é um absurdo. A ideia de que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, com a minha mente, com as minhas posses. O que importa é que eu atendo uma agenda religiosa aos domingos e as demais agendas da igreja, e daquele momento para fora Deus não tem nenhuma preocupação. Este não é o entendimento que vemos na palavra do Senhor. Deus está interessado na nossa vida por inteiro.
Porque Jesus morreu para nos redimir em todas as áreas e momentos das nossas vidas. Deus está interessado em meu coração, não só no momento do culto, mas também fora dele. Porque nós vemos isso ser declarado exatamente nessas palavras de Isaías em relação à conduta do povo. Deus diz: eu não suporto o momento que vocês estão juntos e vocês cumprem o protocolo, mas vocês estão com iniquidades nos corações de vocês e não estão arrependidos. O texto diz: quando vocês levantam as mãos para mim, elas estão cheias de sangue. Eu não suporto olhar para isso. São essas palavras que Deus inicia através de Isaías, no primeiro capítulo desse livro. Isso, irmãos, é claro que serve para as nossas vidas. Devemos combater a ideia de que o que importa para Deus é o momento que eu estou lá no culto, cantei, cumpri o meu momento ali, segunda-feira, estou livre para viver da forma como eu bem entendo. No meu trabalho, no meu casamento, na sociedade, não são coisas, são áreas que não fazem parte das preocupações de Deus. Deus vê o meu coração no momento que eu me entrego, no momento do culto. Sendo que a palavra de Deus deixa claro, irmãos, que a boca fala, Mateus 12:34, o que está cheio do coração, fora dos momentos do culto também. Aquilo que eu faço, deixo de fazer, fora também dos ajuntamentos, expressa claramente aquilo que está alojado no meu coração. Isaías fala as vossas festas, luas novas, os ajuntamentos solenes. E o texto deixa claro, irmãos, que os cultos aqui eram cheios, bem frequentados. Atendiam, cumpriam a agenda litúrgica, mas não estavam arrependidos dos seus pecados cometidos fora daquele momento. Por isso que Deus diz que era um culto hipócrita. Não tocavam no assunto dos seus pecados. Mas vemos, irmãos, Deus repreender o seu povo, mostrando que Ele queria um povo inteiro, viver em todos os momentos de maneira inteira para a glória dEle. Não um momento partido, não um momento mutilado, suas vidas, a alma da sua vida pertence a Deus, a área da sua vida pertence ao mundo. Não é assim que somos chamados a viver na palavra de Deus. Versículo 15 nos diz: pelo que quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E é interessante que nós percebemos que os desdobramentos dos pecados cometidos por eles, como todo pecado, cometiam outras pessoas também, porque você deve saber disso. Todo pecado afeta o próximo. A ideia é que você acha que o meu pecado não afeta ninguém. Pastor, mas o que eu faço não afeta ninguém. Isso é um ledo engano. Todo pecado afeta não somente você, mas também o próximo, e vai se alastrando até contaminar a sociedade inteira. Aqui haviam, meus irmãos, mazelas sociais. O pecado normalizado trouxe uma série de desordens sociais, de tal forma que você vê que os mais fracos estavam simplesmente abandonados, porque as pessoas, pensando apenas em seus próprios pecados, jamais dariam importância àquele que era mais frágil. O texto deixa claro que o órfão, os órfãos, as viúvas, e vivendo para si mesmos, os opressores eram mantidos em seu status. Todo pecado, meu irmão, para que seja mantido, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Eu, em minha ganância, posso querer fazer uso de um recurso indevido. E para manter abastecido aquele recurso indevido, eu tenho que passar a roubar mais. Para roubar mais, eu já tenho que envolver outras pessoas. E nisso eu vou ter que subornar outras pessoas.
E nisso isso vai se alastrando de maneira que a corrupção se instala em uma sociedade por inteiro. Enganos, desvios, problemas sociais, de maneira que os mais frágeis ficam desassistidos e abandonados. Por isso que ele pode dizer: no arrependimento, lavem-se, purifiquem-se, aprendam a fazer o bem, defendam a causa do órfão e da viúva. Muitos, dando vazão à sua ganância, vão se valer de recursos que não os pertencem, fazendo com que os mais frágeis sofram. Todo pecado afetará o próximo. Mas ainda assim, irmãos, até agora só ouvimos falar de toda essa devassidão que o povo de Deus estava vivendo. Mas ainda assim nós veremos Deus, através de Isaías, chamar toda essa gente ao arrependimento. Com todos esses pecados instaurados na conduta e na vida deles, dos quais eles não estavam se importando, Deus, em sua palavra, vai chamá-los a se arrepender. Versículo 16, vemos Deus chamar o povo a mudar essa conduta, quando Ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos e diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Deus não somente diz o que estava errado, mas Ele deixa claro, Ele aponta o caminho para o qual eles deveriam trilhar. Deus não somente diz o diagnóstico, mas aponta o remédio, o arrependimento. Lave-se os seus pecados. Deus não somente aponta o erro, mas diz qual caminho eles devem seguir. E agora, irmãos, de maneira surpreendente, vemos no versículo 18 algo que torna o nosso Deus único, sendo Ele somente que poderia fazer isso. Mesmo diante de todo esse quadro terrível, vemos o convite da graça: vinde e arrazoemos. Vamos acertar as contas. Diz o Senhor: ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aqui vemos, irmãos, realmente a condição de Deus ser quem Ele é. Diante de um quadro tão terrível de um povo que Deus simplesmente os associa a Sodoma e Gomorra. Nada menos do que isso, ainda assim Deus diz: lave-se, arrependa os seus pecados, venham até mim. A iniciativa, irmãos, sempre é de Deus. Ele que dá o primeiro passo para a nossa redenção. Sempre foi assim e sempre será. No início do culto nós temos lá o Salmo 53, que é usado em Romanos 3, para falar da minha condição, da sua. Nós só estamos aqui, fomos alcançados porque Ele deu os passos até nós. Não fomos eu e você que nos despertamos para a nossa maldade, mas Ele, em sua infinita misericórdia, nos mostra a nossa maldade e nos convida a vivermos em novidade de vida. Deixando claro que Deus não aprova e nem estava cego a tudo que estava acontecendo. Isaías é o porta-voz de Deus. Deus estava dizendo: estou vendo tudo o que vocês fazem, o sangue derramado, todos os roubos e enganos, vocês veem o meu culto como se nada tivesse acontecido. Deus deixa claro a desaprovação em relação à conduta deles e diz: lavem-se, purifiquem-se e aprendam a fazer o bem. Não somente abandonem essas práticas, como também se lancem em práticas ativas para o bem. Não é só deixar fazer o mal, mas se colocando em fazer o bem. E o versículo 18, de maneira desconcertante, diante de pecadores tão terríveis, é o convite para viver os seus pecados perdoados. Como eu disse, a iniciativa sempre será de Deus. No Éden foi assim. Deus vem de encontro ao homem
na nossa vida também será sempre assim. Deus, em sua misericórdia, virá ao nosso encontro. No amor que nós conhecemos, como diz o texto, 1 João 4, 19. Nós amamos. Por qual razão? Porque Ele nos amou primeiro. Ele dá os primeiros passos. Mesmo o povo de Judá, com todos aqueles pecados na conta deles, pesando a balança contra eles, Deus os chama a se arrepender dos seus pecados. E veja, irmãos, que são pecados, condições que Deus sabe a gravidade deles, que Deus diz, mesmo que os seus pecados sejam como escarlate ou como carmesim, que é um vermelho forte e vivo, de tal forma que não se pode notar que não está acontecendo algo. É um tom de vermelho muito forte, o carmesim e a escarlate, dizendo claramente, não há como não perceber o tamanho do pecado no qual vivem. Deus está dizendo, ainda que tenham cometido tantos e tantos pecados, diante do arrependimento, do aceitar do convite, eles podem ser perdoados. Ainda que vocês tenham usado todos os limites, possíveis e impossíveis, há redenção e perdão para os pecados. Esse convite, irmãos, é claro que se mantém nos dias de hoje. Não é diferente para todos nós e pessoas ao nosso redor. Por isso, respondendo já a pergunta feita no início, será que há pecados que não possam ser contemplados pela graça de Deus? Não há. Será que há limites nos quais Deus possa dizer, olha, você está longe demais, minha graça não cobre, né? É um seguro de carro, seguro que a gente possa ter de vida e tal, tem sempre aquela cláusula, em tais casos o seguro não cobre, você só vai descobrir quando você precisa. Mas Deus deixa claro que os pecados sejam como escarlata ou como uma carmesim, podem ser perdoados. E veja, meus irmãos, que é Deus que se ocupa em revelar tal verdade a esses pecadores. Não são eles que têm que descobrir isso, têm que se lançar numa viagem para descobrir essa verdade de Deus. É Deus que vem até eles, revela a condição que eles estavam vivendo, e Deus que apresenta essa verdade. É sempre Ele que vem até nós. Não foi algo que o povo de Judá ou nós descobrimos em uma tarefa, uma busca para saber como Deus é. Olha, existe algo em Deus que Ele pode nos perdoar. É Ele que se ocupa de nos trazer essa verdade. Mesmo que tenhamos usado todos os limites, a redenção. É claro que não é diferente em nossos dias. E isso, meus irmãos, é claro que só foi possível diante da graça, que é o favor imerecido. Cantamos uma canção hoje que fala exatamente disso. Imerecer a graça. Devemos, irmãos, saber que Deus nos convida a receber o perdão dele, de toda essa lista tão terrível de pecados que vemos aqui. Mas devemos saber que o mesmo Deus que concede perdão é o Deus que estabeleceu o caminho do perdão. Não somos eu e você que iremos criar nossos métodos pelos quais iremos receber o perdão dele. Ele é quem estabelece a condição para nos perdoar. Não somos eu e você em nossos esforços criados que vamos estabelecer o que iremos fazer para que possamos então sermos perdoados. Algo que todos têm tendência a fazer. Não, para que eu possa ser perdoado de tal pecado que eu cometi, eu tenho que fazer tal e tal coisa. A palavra continua dizendo, vinde. Apenas isso. Não nos é estabelecido, irmãos, uma série de coisas que devem ser atendidas. Uma série de itens infindáveis que só se forem atendidos é que Deus vai mandar
mandar o seu caso para análise, para verificar, manda para um setor, manda outro, e daqui a um tempo você vai ter a resposta. O texto apenas diz: se arrependa e venha. O problema é que para muitos parece ser fácil demais. Mas muitos, ao acharem que não seja suficiente, na verdade acabam matando fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Não caímos, irmãos, no erro de criarmos métodos alternativos para obter o perdão de Deus, porque isso vai aumentar o fardo sobre as nossas almas. Não caímos no erro também de dizer: olha, pastor, tal coisa que eu cometi só pode ser perdoada se acontecer isso. A palavra continua dizendo: vinde até mim. Na verdade, pode parecer bonito alguém dizer que não, para que eu receba o perdão, eu tenho que sofrer muito, eu tenho que passar outras e outras situações, para que somente após atender esses itens, eu receba o perdão de Deus. Pode parecer algo nobre, alguém querer trazer sofrimento, se auto-infligir sofrimento, para então se ver perdoado. Não há nada de nobre nisso. Na verdade, são caminhos carnais e humanos, alternativos, paralelos ao caminho que Deus estabeleceu. No versículo 17 ao 18, tem alguma lista de coisas que devem ser feitas ou não? Entre a lista de pecados e o perdão que é oferecido, há uma lista de coisas, de tarefas que você deve atender, subir aqui, ali, atender aqui, se autoflagelar? Não há. Apenas o arrependimento e o chamado: venha até mim. Tenhamos, irmãos, muito cuidado em não criarmos meios humanos, que são todos carnais, para só assim então nos vermos perdoados por Deus. Todas as culturas têm os seus métodos próprios de criar suas formas de se verem perdoados. Me chama a atenção uma, que é na cultura oriental, os japoneses, quando alguém da família, de uma família, faz algo errado, aquela família tem um nome desonrado. Aquela família tem o seu nome manchado. E se tem a ideia de que somente através da condição daquele que trouxe a vergonha sobre a família, de ele tirar a própria vida, somente cometendo suicídio, é que ele poderá lavar, redimir a honra da família novamente. Todas as culturas têm os seus métodos próprios de auto-redenção. Todas. A nossa também. Muitos em nossos dias se aproximam disso ao estabelecerem autocondições ou dizerem que não podem se aproximar porque não há perdão para os seus pecados. Todas as formas humanas, irmãos, elas atam fardos pesados aos ombros dos pecadores. Estabelecem itens de várias coisas que têm que ser atendidas, sendo que Deus continua dizendo: não, pastor, eu fiz tal coisa, eu tenho que sofrer. Eu tenho que me auto-infligir, eu tenho que trazer muito sofrimento para a minha vida, para que somente assim eu seja perdoado. Parece algo nobre, mas é carnal, é humano. E também às vezes fazemos isso com outras pessoas. Não, pastor, para que tal pessoa possa ser perdoada, é necessário que ela sofra. E eu tenho os itens, a minha lista que deve ser atendida. Deus continua chamando todos a se arrependerem e se aproximarem. Pode ser que o arrependimento pareça ser muito fácil, mas não é. Para todos aqueles irmãos que possam dizer que não há perdão para os seus pecados, a palavra de Deus continua a dizer: venham a mim. Há perdão para os pecados. Não esqueça do contexto em que essas palavras foram ditas. Foram ditas a um povo
que estava afindados em pecados os mais terríveis, normalizaram a condição pecaminosa. E é esse mesmo povo que Deus se aproximou deles e disse: lavem-se e se aproximem de mim. Há perdão para os seus pecados. Mas também, irmãos, ao outro lado, esse mesmo Deus que apresenta o convite da graça. Aqueles que permanecerem em seus pecados não deixarão de serem alvos da ação de Deus, mas não para receberem perdão, mas para receberem juízo. Haverão aqueles que olharão para as suas vidas, as suas práticas, e afirmarão: não há pelo que se arrepender na minha vida. Minha vida, eu olho para mim e me vejo tranquilo, sendo que a vida que ele vive está contrária à palavra do Senhor. Para esses, a Bíblia classifica como rebeldes, porque ele diz, versículo 19: se quiserdes me ouvir, descobrireis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, que a boca do Senhor disse. Como eu perguntei no início, será que eu posso viver indefinidamente no pecado, sem uma intervenção de Deus? Não. Muitos achavam que não haveria intervenção nenhuma de Deus, e houve, porque Deus irá interferir em nossos pecados. Aqueles que estão arrependidos encontraram perdão, os endurecidos encontraram juízo, mas todos encontraram Deus. Nenhum deixará de ter um encontro com Ele. Voltando, irmãos, ao versículo 18, vemos que esse convite da graça é algo estendido a todos aqueles que possam viver nas mais diversas condições, nas diversas classes de pecados, e a palavra diz: venham até mim. E é claro que nós sabemos que esse perdão de Deus não pode ser falado sem mencionarmos aquele que pagou o preço para que esse perdão pudesse ser real e genuíno. Deus nos concedeu perdão porque o preço da condenação dos pecados foi pago. Deus não fez de conta que os pecados não existiam. Ele cobrou o preço para que houvesse perdão dos nossos pecados do seu Filho, chamado Jesus Cristo. Deus nos providenciou perdão porque Ele cobrou de Jesus, seu Filho, a comissão dos nossos pecados. É por isso, irmão, que diante de tamanha demonstração da graça e da misericórdia de Deus, não há por que permanecermos em nossos pecados. Não há como dizer que não havia algo que pudesse ser feito pelos pecados que eu cometi, que o sacrifício de Cristo contempla toda e qualquer condição. Respondendo à pergunta que foi feita no início, não há pecados que pela morte perfeita de Cristo não possam ser perdoados. Dessa forma, não há por que não aceitar o convite da graça. Não há por que não se aproximar. Que argumentos eu posso usar? Que pecados eu posso acrescentar a essa lista que não sejam contemplados na obra de Cristo? Muitos, na verdade, não irão se aproximar porque não querem. Irão dar a justificativa que para a sua condição não há solução, mas sendo que, na verdade, o que há nos seus corações é o desejo de permanecer em seus pecados. Porque diante de um quadro tão terrível, e diante de um convite como esse, não há como alguém dizer que não, eu não pude ser perdoado dos meus pecados, porque não havia perdão para os pecados que eu cometi. Não há pecados que pela morte perfeita de Cristo não possam ser perdoados. Mas se lembre, é somente pela morte. Não acrescente nada, meu caro irmão, ao lado da morte de Cristo. Não acrescente nenhum esforço seu, nenhuma autopenitência sua, nem o sacrifício seu, porque são todos imperfeitos. Quando nós cantamos e declaramos que o preço já foi pago, significa que o preço foi pago. Não há resto para você
você negociar, cabe a você se arrepender do seu pecado e se aproximar de Deus. Nas dívidas que eu e você possamos ter com o Serasa, né? Tem lá, a gente vai liquidar 90% da dívida e você arca com 10%, tá bom? Tá bom, olha só. Em relação a Deus, meu caro, não tem 10%, não há 0,5%, do qual você, no seu esforço, vai cooperar para receber o perdão de Deus. Jesus pagou todo o preço. Como não me aproximar? Como eu posso ouvir esse convite e não me aproximar dele? Para os arrependidos, há perdão para os seus pecados, sejam eles quais forem, ainda que sejam como escarlata ou como a carmesim. Aos que desejarem não se aproximarem, estarão declarando que tem seus próprios métodos, né? Tem seus próprios caminhos. Na verdade, refletem o endurecimento. Haverá juízo. Da mesma forma, meu caro, que muitos ouviram esse chamado e mudaram de vida, esse chamado não tinha para os nossos dias. Devemos nos aproximar de Deus da forma como estamos. A parábola do filho pródigo, ele se apresentou diante do pai, fedendo a porcos, quebrado, devendo o mundo inteiro, mas ele disse: me colocarei diante do meu pai. Esse convite da graça percorre toda a Bíblia. Em inúmeros momentos você vai ver Deus chamando o povo deles a arrepender: venham até mim, abandonem seus pecados, venham até mim, eu perdoarei os seus pecados. É claro que existirão aqueles que decidirão permanecer em seus pecados, mas aqueles que se arrependerem encontraram perdão para a mudança. E não caem no erro, encerrando, não caem no erro de achar que primeiro eu mudo para Deus me perdoar. Primeiro eu vou mudar o meu esforço para depois Ele me perdoar. Você se arrepende, Ele te perdoa. É essa ação que me promove a mudança. Não é o seu esforço que você conseguirá mudar, mas pela ação dele na sua vida. Há limites para o perdão de Deus? Não. Há pecados que sejam fora do alcance, dos quais Deus não possa nos perdoar? Não há. Será que há pecados aos quais não haja graça suficiente para Deus nos perdoar? Não há. Por isso, meu caro irmão, independente de quão distante você possa perceber, aproxime-se do convite da graça. Vamos nos dirigir a esse Deus nesse momento. Vamos falar com Ele, aquele que aponta os nossos pecados, mas também aponta o perdão e nos concede misericórdia. Senhor Deus, grandioso Pai, graças dou a Ti, ó Deus, pela vida de cada um aqui, ó Deus. Nesse momento, ó Pai, que temos a oportunidade de glorificar o Teu nome, através de canções, ó Deus, de orações neste culto, mas também, ó Deus, o Senhor tem pleno interesse e nos chama a viver fora deste momento em integridade, em vivermos, ó Deus, a relação com o nosso próximo de maneira a glorificar o Senhor. Aquilo que fazemos fora deste momento do culto, ó Pai, faz parte, ó Deus, daquilo pelo qual Jesus também morreu. Por isso, ó Deus, arrependidos dos nossos pecados, nos aproximamos do Senhor, aceitando o convite da graça. Não há como, não há por que não nos aproximarmos do Senhor, porque o preço foi pago no sacrifício perfeito de Cristo. Abençoe cada coração, Deus, que abandonemos nossos argumentos e nos rendamos, ó Deus, ao que o Senhor e Tua palavra nos aponta. Porque é isso, ó Deus, que um coração compungido e quebrantado deve fazer. Apenas
se dobrar e reconhecer o teu amor e a tua graça. Conceda-nos perdão, Pai. Leva-nos ao arrependimento genuíno. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Viva de maneira íntegra ao Senhor. Os homens fora do culto também pertencem a Ele. E Ele morreu, Ele enviou seu Filho para morrer, para que houvesse redenção e perdão para os quaisquer pecados cometidos contra Ele. Vamos dar seguimento ao nosso momento, ainda na ceia. Peço a você que abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Chamo também à frente nosso diácono Tasso para me auxiliar, os irmãos da música. Mateus capítulo 26. Os versículos 26 ao 30, acompanhe a leitura comigo, que nos diz, Mateus 26, versículo 26 ao 30. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isso é meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei nele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que no hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram ao monte das Oliveiras. Destaque para o versículo 28, ao final, que diz: o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Na mensagem de hoje, irmãos, ouvimos que há perdão para os pecados, mas não sem um custo. Esse custo nos é informado que o sangue do Cordeiro foi derramado para que tivéssemos perdão. O perdão é de graça, mas ele não veio de graça. Houve um custo. E na ceia nós nos lembramos desse custo. Foi a morte do Filho de Deus por causa dos nossos pecados. Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos prepare, pedindo a Ele que fale os nossos corações, para que esse momento seja um momento de reconciliação com o Senhor. Os pecados cometidos contra Ele, que nós nos arrependamos e nos aproximemos. Mais uma vez o convite da graça é feito. Venha, se aproxime. Senhor Deus, graças dou a Ti, Pai, pela vida de cada um, Pai, que está. Estamos aqui diante da Tua mesa, ó Deus, que aponta o Teu sacrifício pelos nossos pecados. Pecados esses, ó Deus, que podem ser vermelhos como a escarlata ou como o carmesim. Mas ainda assim, ó Deus, podemos receber perdão, não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós, derramando a sua vida, ó Deus, na morte, para nos conceder perdão. Ó Deus, não há por que não nos aproximarmos do Senhor, não há por que, ó Deus, permanecermos na condição na qual estamos, em pecados, ó Deus, porque o preço já foi pago. Ó Deus, quebra os nossos corações em áreas das nossas vidas que ainda estão endurecidas, Pai, para que, ó Deus, mais e mais o Senhor tenha lugar e vida em nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quem são aqueles que podem e devem participar nesse momento? Todos que são membros da Igreja Presbiteriana, membros de outras igrejas, que estejam em comunhão com as suas igrejas, podem e devem participar deste momento. Aqueles que vão participar, coloquem-se de pé nessa hora. No primeiro momento,
o pão será distribuído. Segure para que possamos comer todos juntos. Enquanto isso, adoraremos o Senhor com a oração. Os irmãos, o pão foi distribuído a alguém que foi esquecido involuntariamente. Paulo nos diz que Jesus tomou o pão e ele parte esse pão, apontando para o seu sofrimento. Jesus se entregou por inteiro para nos redimir. Não é muito ele ordenar que nós vivamos para ele por inteiro. Todas as áreas das nossas vidas sejam entregues a Ele. Porque a redenção dele contemplou toda a nossa vida. Não há áreas pelas quais Jesus não tenha morrido. Por isso não há nenhuma área secreta da qual você não tenha que submetê-la ao chamado e à glória do Senhor. Dessa forma, irmãos, aceitando o convite da graça e arrependidos dos nossos pecados, comamos o pão. A palavra também nos diz que o cálice foi dado aos discípulos. O cálice será distribuído. Segurem para que possamos também beber-os todos.
alguém que foi esquecido involuntariamente. Ouvimos nessa noite, quaisquer que sejam os pecados, em Cristo, o perdão que nos foi concedido, podemos ser perdoados, tornados alvos como a neve. Não há perfeição em nós, mas há perfeição naquele que morreu por nós. Todas as vezes que quisermos saber o que Deus pensa sobre o pecado, nos lembremos do que aconteceu com seu Filho pelos nossos pecados. Ele foi morto. E se há uma coisa que nós falamos sobre isso quando estamos diante da ceia, é perdão. Há perdão para os nossos pecados. Por isso, meus irmãos, com gratidão em nossos corações, mas também arrependidos, bebamos o cálice dessa hora. Senhor Deus, maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Deus, louvamos-te a Ti, Senhor, agradecido, Senhor, por este momento na Tua presença, a oportunidade, Senhor, de participarmos da ceia, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor enviou o Teu Filho amado para morrer ali na cruz, ó Deus, pelos nossos pecados, ó Deus. O sangue foi derramado, o sangue do Teu Filho amado, ó Deus, foi derramado, ó Deus, em favor dos nossos pecados, meu Pai. Pai, obrigado, Senhor. E esses elementos, ó Deus, que representam o sangue e o corpo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, venha renovar a nossa fé a cada dia, Pai, venha fortalecer a cada um de nós, ó Deus, espiritualmente, e que nós possamos, ó Deus, estar reconhecidos, ó Deus, que só o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, é capaz de estar salvando e nos perdoando, ó Deus. Pai, obrigado. Em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos ainda nos manter em pé, estarem orando para o encerramento deste culto. Logo após a oração, você pode nos assentar, porque eu ainda tenho alguns avisos para passar para todos os irmãos. Os copinhos a gente pega no final. Senhor Deus, bendito seja o Teu nome, Pai. Agradecemos por esse momento, que a Tua palavra, Deus, nos leva a olhar aquilo que o Senhor fez por nós. E que nós, ó Deus, glorifiquemos o Teu nome, Pai, nos submetendo àquilo que foi mais uma vez anunciado. Deus abençoe a semana de todos, abençoe as famílias, abençoe, a Deus, cada pessoa aqui, sempre cada um no seu momento de trabalho, na escola, Deus, que possam viver sabendo que aquele momento também deve glorificar o Senhor. E que ali, Deus, foram chamados a viver em santidade. Abençoe aqueles que estão enfermos, que são parentes em enfermidades, os que possam estar em luto. Senhor, derrame graça e consolo. E que vivamos, ó Deus, unicamente para a glória do Seu nome. Recebamos a bênção, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as terras consolações do Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor aqui reunido, todo o povo do Senhor sobre essa terra, por sempre. Amém. Amém, meu caro? Se aceite por um instante. Estamos encerrados em nosso culto, mas temos aqui alguns avisos ainda. Eu olhei a lista de aniversariantes, só que eu gravei se tem Isabel, né? Essa semana não tem ninguém da família dela, tem? Não, né? Nós vamos orar por ela também da mesma forma como fizemos com outras pessoas. Deus abençoe a vida para a Isabel. Um abraço dela, abençoe o marido e toda a sua família. A Deus que ela se alegre, a Deus, não somente com seus familiares, mas também com seus amigos, que ela seja grata ao Senhor por mais um dia. Abençoe-a em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, próximo
Próxima quinta-feira, nosso domingo, estamos em Romanos capítulo 10. Vamos agora para a segunda metade dele. Sábado, os jovens, né, aí se reunindo aqui na igreja. Convide outros jovens para estar aqui. Incentive jovens que você conheça a estar aqui sábado às 19 horas. Tem sido um momento abençoador nas nossas vidas. Quero fazer menção também dos que estão nos visitando. Pela segunda vez, meus irmãos Mônica e Elias, né? Estava com melhor, já está aí rapidinho. São de quartel, né? Deus abençoe a vida de vocês. Temos um jovem do lado da Letícia de João Pedro. Gilberto, primeira vez aqui, moço? Segunda? Bem-vindo. Amor, Deus abençoe sua vida. Há mais alguém? Não estou chegando. Ok. Algum aviso? Temos um culto de 19 na casa da nossa irmã Flávia da Michele. Né? Todos são convidados às 19 horas, é isso? No culto, lá na casa dos nossos queridos. Se não há nada mais a ser dito, Deus abençoe sua vida. Vou para a porta, né? Espero chegar lá, eu quero te cumprimentar. E você tem a missão de dar uns abraços aí, uns apertos de mão, antes de ir embora. A graça do Senhor.